leva de volta pra casa e me lava e restaura o meu ser, Senhor. Retornar aos teus braços, sentir teu afago, encostar em teu colo e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não vou me esconder, não vou fugir de você. Volto pra casa, minha morada. Eu entrego minhas mãos, te dou o meu coração. Volto pra casa, minha morada. Tentei correr de você, mas confesso que caí, eu não resisti. Tentei fugir do que Deus tem pra mim, abre mão do melhor, escolhi ficar só. Mas me leva de volta pra casa e me lava e restaura o meu ser, Senhor. Retornar aos teus braços, sentir teu afago, encostar em teu colo e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não vou me esconder, não vou fugir de você. Volto pra casa, minha morada. Eu entrego minhas mãos, te dou o meu coração. Volto pra casa, minha morada. Eu não vou me esconder, não vou fugir de você. Volto pra casa, minha morada. Eu entrego minhas mãos, te dou o meu coração. Volto pra casa, minha morada. Eu entrego minhas mãos, te dou o meu coração. Volto pra casa. Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com você neste final de domingo, onde o nosso coração, alegre por estar na presença do Senhor e apreensivo pelas circunstâncias vivenciadas. Desde já eu quero deixar as nossas condolências para a família do irmão Nelto Tesch, o qual perde o seu irmão hoje, agora há pouquinho. Eu gostaria que a igreja estivesse orando por esta família, por estas pessoas que realmente precisam ser confortadas por Deus. O Gelson faleceu hoje acometido deste vírus. E que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia dessa família, que Deus tenha misericórdia das pessoas que fazem parte ou faziam parte da vida do Gelson. Eu quero, ao iniciar este culto, eu quero ler um versículo com você. Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus dá uma palavra a Josué quando Josué assume a liderança
da nação de Israel para terminar essa percorrida pelo deserto e ingressar na terra prometida, a qual Deus já havia prometido à nação, e há 40 anos atrás eles haviam saído do Egito, e agora Moisés morre e Josué é levantado por Deus para assumir a liderança. Então Deus diz assim para Josué: não te o mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A promessa de Deus para Josué era a presença dele. E a presença de Deus, ela nos fortalece e nos ajuda a transpor toda e qualquer situação. Eu quero realmente deixar esta palavra para você neste início, deste momento com Deus aqui. Este é um culto, mais um culto online apenas, da Primeira Igreja Batista em Alto Taquari. E nós estamos obedecendo o decreto municipal, estadual, e fechamos a partir das 13 horas, domingo não se tem mais nada. Mas nós temos que clamar, irmãos. A igreja não se resume a um templo, a igreja não se resume a pessoas reunidas no templo. A igreja, ela começa em casa, a nossa casa, junto com as nossas vidas, clamando por um propósito, orando e nos colocando diante do Senhor. E hoje nós temos muitos meios para nós estarmos reunindo sem estarmos juntos fisicamente, para orar, clamar e colocar o nosso pedido diante do Senhor. É tempo de luta, tempo de guerra, e nós precisamos aprender a guerrear nessas circunstâncias. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu quero estar orando por você, abençoando a tua vida nesta hora. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, a minha casa. Eu quero colocar diante do Senhor a nossa família, ó Pai, a família cristã, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que se dobram diante do Senhor. Eu quero colocar, Senhor amado, a família do Gelson, Senhor, que é irmão do irmão Nelto, Senhor amado, membro desta igreja, líder nesta igreja, que o Senhor esteja ministrando a Tua glória, a Tua graça, a Tua unção, aquilo, ó Pai, que as nossas palavras não resolvem. O gesto Teu lá na cruz do Calvário demonstra amor por nós. Passamos, ó Pai, por situações incompreensíveis, ó Pai, sem entendimento humano, mas a nossa fé e a nossa confiança nos leva a crer e confiar no Senhor e saber, ó Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Como é difícil, ó Pai, muitas vezes nós recebermos isto, mas, ó Pai amado, nós recebemos, ó Pai. Tu és soberano e Tu faz aquilo que lhe apraz. Pai amado, colocamos a Tua igreja nas Tuas mãos. Colocamos, ó Pai, aqueles que estão acometidos por esta enfermidade deste vírus, ó Pai. Ficamos sabendo agora, Senhor amado, do pastor da Igreja Assembleia de Deus Missões, que está internado também. Eu quero entregar a vida do Teu servo nas Tuas mãos. Tu trouxeste aqui, Pai, para ele ser um instrumento Teu, ó Pai. E agora, Senhor amado, ele está passando por esta luta. Que o Senhor esteja ali, ó Pai, visitando não somente ele, mas todos aqueles que estão internados naquele hospital, ó Pai. Todos aqueles que precisam de um agir, de um mover Teu. Mas nós estamos aqui, Senhor, para clamar, para orar, para colocar os nossos clamores, nossos pedidos e as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor atende a nossas orações. O Senhor nos ouve, ó Pai amado. Não para fazer muitas vezes o que queremos, mas para fazer a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Fica conosco, aceita, Senhor, o nosso culto, ó Pai, o nosso momento de louvor e adoração. Aceita, Senhor amado, como uma oferenda voluntária nossa a Ti. Eu quero abençoar aqueles que estão conosco, ó Pai, nos seus lares, nas suas casas, aqueles que ainda passarão por esta gravação, ó Pai. Estejam, Senhor, sendo alcançados pelo poder do Teu nome. Estejam alcançado a libertação, a cura, a salvação, ó Pai, a regeneração, através do poder da Tua palavra. Nós nos entregamos nas Tuas mãos. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em campanha de missões mundiais. A nossa denominação, ela tem esse tempo, um tempo para lembrar, Na verdade, a campanha de missões mundiais ela acontece o ano inteiro, mas nós separamos e dividimos o ano em 3 partes para nós enfatizarmos. E agora nós estamos enfatizando o tempo de campanha de missões mundiais. Eu quero chamar a irmã Aline, que vai estar dando uma palavra sobre missões mundiais. Graças e paz a todos. Estou aqui
para falar sobre missões mundiais. O nosso tema esse ano é Viva o Poder de Transformar. O nosso versículo é 2 Timóteo 1,7, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Dessa forma, nós somos desafiados a viver o poder de transformar. O versículo, ele nos chama a viver esse poder de transformar, não transformar pelo ódio e nem pela destruição, mas pelo amor e com equilíbrio. Você que está em casa, você pode contribuir de 3 formas. Você pode estar ofertando e você também pode estar adotando um missionário. Ah, mas de que forma? Você vai estar ajudando ele mensalmente. Você pode estar vindo aqui até a Igreja Batista, se informar melhor como que funciona. Você também pode estar orando para aqueles que estão no campo, né? A sua oração nos ajuda bastante eles também. E você também pode estar indo, você que tem um chamado para missionário, não fique quieto, aceita o seu chamado, pois Deus vai transformar também a sua vida. Que Deus abençoe você. Eu vou tocar mais uma melodia para você estar preparando para a palavra de Deus. Coloque seu coração diante do Senhor, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai tocar na sua vida hoje. E você vai ser poderosamente abençoado através do poder da palavra de Cristo. Espírito Santo, vem fazer morada em mim, vem ser meu amigo, andar comigo até o fim, me levantar quando eu cair, se eu chorar, me faz sorrir, e perdoar quando eu errar, vem pra nos revelar. Espírito
Graça e paz, irmãos. Você que está aí sintonizado na live, na transmissão desse culto. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida grandemente. Convido a você a estar compartilhando o link dessa live para mais pessoas, jogando aí no grupo da sua família, para que mais pessoas possam estar sendo abençoadas nessa noite através da palavra de Deus. Não aquilo que eu trouxer, mas aquilo que está sendo direcionado através do trono de Deus. Eu queria que o pastor fizesse algo, que virasse um pouquinho a câmera para o templo, se fosse possível. Irmãos, se nós estivéssemos sem essas restrições, se não tivéssemos com essa questão de Covid, eu creio que hoje essa não seria a realidade na onde nós estamos vivendo. Essa situação tem causado medo, tem causado pânico nas pessoas, e algo que a palavra de Deus fala para nós é que as portas do inferno, elas não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Você pode olhar para todos os lados, para a situação do mundo, a situação do nosso Brasil, e falar, pessoas estão morrendo, né? Hoje, infelizmente, nós tivemos 2 casos aqui em nossa cidade, e pessoas estão sendo internadas, pessoas estão sendo acometidas dessas doenças. Mas será que não é o momento da igreja estar manifestando e começar a viver um dos maiores atos de cura, de milagre e de restauração? Será que eu e você nós temos feito a nossa parte? Ao invés da igreja, lógico, nós temos sim que obedecer tudo aquilo que é proposto para nós, obedecer aquilo que as leis do homem trazem para nós. Mas o que você tem feito? Você tem orado? Em meio a tanto caos, a tanta dificuldade, eu creio que pode ser esse o momento da igreja do Senhor se manifestar em oração e nós começarmos a vivenciar curas, milagres e restauração. Eu creio, meu irmão, em nome de Jesus, que a tua oração, que você se colocar diante do Senhor, se arrepender dos teus pecados, e assim que dizem crônicas, né? O Senhor nos ouvirá do céu, né? Abençoará teu povo, curará a sua terra. Isso é para nós. Nós precisamos orar. Ao invés de nós nos resguardar, muitas vezes ter medo, nós temos que avançar em oração. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará. Amém? Nessa noite eu quero perguntar algo para você. O que é milagre para você? O que significa cura? O que significa transformação de vida? Você saberia me dizer o que depende de Deus e o que depende de você para você alcançar os milagres, cura, transformação de vida? Se nós olharmos para o dicionário, ele vem falar que milagre é um ato ou um acontecimento incomum, né? Algo inexplicável pelas leis naturais, que ocorre quando existe fé e vem através de uma intervenção divina. Então agora você já sabe o que é preciso. Para você alcançar algo, você precisa ter fé. Se você puder abrir comigo lá em Marcos 11, 22, esse é um dos textos que nós vamos ler nesta noite. Marcos 11, 22 ao 24. Que diz assim, a palavra do Senhor. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-se do mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedistes, orando e crede, vocês vão receber. Tudo o que pedires, se orando e crê, nós iremos receber. Nós estamos vivendo, não só na nossa cidade, mas no mundo, em um momento onde as pessoas têm clamado por cura. Alguns estão colocando a sua fé em homens, outros colocando a sua fé e esperança em medicamentos, em vacinas, outros orando, colocando o joelho diante do Senhor e clamando por uma intervenção do Senhor. E eu quero falar para vocês nessa noite que existe um caminho que nos leva a esse milagre, a essa transformação de vida, a essa mudança de mente. E eu quero dizer também que dentro da igreja hoje,
existem aqueles que vão até o milagre. E existem aqueles também que muitas vezes ficam esperando algo acontecer. E existem também aqueles que não experimentam o milagre, pois eles não se deixam ser tratados pelo Deus do milagre. E nessa noite o tema para essa mensagem é: quem é você no caminho do milagre? Quem é você no caminho do milagre? Gostaria que você fechasse os olhos e que nós viéssemos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, com meus irmãos, ó Deus, em casa, assistindo, Senhor, essa transmissão. Nós sabemos, ó Pai, que este é um momento e o Senhor está no controle de tudo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. Por mais, Senhor, que o homem se desespere, por mais, Senhor, que o homem muitas vezes perca, Senhor, a sua confiança, mas o Senhor permanece sendo Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Vai de encontro, Senhor, a cada família. Vai de encontro, Senhor, a cada um que nesse momento precisa do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, nós colocamos, Senhor, as famílias enlutadas, Senhor, nessa noite aqui em nossa cidade. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha confortar. É somente o Teu Espírito Santo. Deus, nos faltam palavras, nos faltam ações, nos faltam atitudes. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Pai, que com o estralar de dedos o Senhor pode mudar toda essa situação. O Senhor pode, ó Deus, em nome de Jesus, acabar com isso tudo de uma vez, nós sabemos. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Pai, em nome de Jesus, podem ser esses, Senhor, tempos para a Tua igreja acordar. Pode ser esse, ó Deus, tempos, ó Deus, que a Tua igreja precisa acordar para ela fazer aquilo que é necessário fazer. Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo venha acordar, que o Teu povo venha avivar. Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja venha ser igreja, Deus. Pai, em nome de Jesus, ser conosco. Ser conosco, ó Pai. Nós nos colocamos diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, sopre, ó Deus, os 4 cantos dessa cidade, a Tua palavra, a cura e a restauração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero rapidamente trazer algo que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero trazer 3 histórias de pessoas que precisaram de um milagre. 2 delas alcançou esse milagre, de forma diferente, mas alcançou esse milagre. E uma delas não. Só que todas, eles tiveram a presença de Jesus Cristo. 2 obtiveram o milagre, a restauração, a cura, e uma não conseguiu. Em Lucas 8, 43, vem relatar uma história bastante conhecida e vem falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu creio que todos vocês conhecem essa história. Se você não conhecer, você pode ler aí depois na tua casa. Mas a palavra de Deus fala que essa mulher, ela padecia por 12 anos de uma enfermidade. E a palavra diz que ela gastou tudo que tinha com médicos e tudo que poderia fazer, e nada foi possível ela ser tratada disso. Eu fico, irmãos, imaginando o desespero dessa mulher. Eu fico vendo como que ela pode ter se comportar diante de cada médico na onde ela foi, cada diagnóstico não encontrado. Sabe, eu fico imaginando a esperança quando chegava alguma pessoa e falava, vai ali, vai lá. E quando ela chegava, ela investia todo o seu dinheiro e de repente ela não conseguia o tratamento e a cura para aquilo. Porém, aquela mulher, ela estava no lugar certo e na hora certa. Se você observar alguns versículos antes nessa história, nós podemos ver que Jesus e seus discípulos, eles voltavam de uma região, chamada Gadara, onde praticamente eles foram expulsos dali. Se você quiser entender melhor, você pode ler. E quando Jesus retornou, uma multidão aguardavam ali. E no meio daquela multidão, e nesse meio tempo ali, Jesus chega a Jairo, onde ele desesperadamente, ele vem diante do Senhor Jesus e fala, Senhor, você pode ir até a minha casa, porque a minha filha é única, ela está à beira da morte. E na parte B do versículo ali, de 8,42, diz, e indo ele, apertava a multidão. Jesus saiu daquele lugar
para ir atender um outro pedido. Por isso que eu falei para você que aquela mulher, ela estava no lugar certo e na hora certa. E nós sabemos que em meio a essa multidão, de repente surge uma mulher corajosa, na qual a esperança dela naquele momento era Jesus. Aquela mulher, ela não precisava pagar. Aquela mulher naquele momento, ela não precisava ligar e marcar uma consulta. Ela não precisava fazer exame. Naquele momento, ela simplesmente precisou de fé e reconhecer quem Jesus era. Naquele momento, ela percebeu que a esperança dela estava passando. E ela simplesmente resolveu tocar as suas vestes. E eu quero falar para você nessa noite. Quantos hoje estão perdidos, com um diagnóstico na qual o médico não sabe qual o motivo de tal enfermidade? Quantos estão correndo para lá e para cá, buscando várias opções para a sua cura, confiando em homens, confiando em tantas outras coisas? E eu não quero falar aqui que a medicina não é uma bênção sim, é algo de Deus para as nossas vidas, na onde o Senhor tem capacitado homens e mulheres para cuidar de nós. E eu quero aqui parabenizar todas as equipes. Nós estamos vendo aí que os enfermeiros, os médicos estão dando sangue, estão arriscando as suas vidas. E a nossa oração é para que Deus alcance vocês também, para que Deus dê suporte emocional para vocês estão para passar nesse momento também de guerra, porque nós estamos travando uma guerra. Que o Senhor esteja capacitando cada um de vocês. Mas eu quero dizer que, houve uma mulher que deixou de buscar em homens a sua cura e foi até o provedor da cura, confiando de que dele viria um milagre. Será o que falta para você nessa noite? Não é tomar a decisão de vir até os pés de Jesus e tocá-lo? Mas você pode pensar, mas o que vão pensar de mim? Nós vemos que essa mulher, se tivesse pensado nisso, ela era considerada impura, ela não poderia estar ali, ela corria risco de ser apedrejada e tal, mas ela não se importou. Ela não perdeu a oportunidade, ela foi até Jesus, ela tocou em Jesus. E o texto fala que o Senhor fala, alguém me tocou, e as pessoas falam, mestre, mas nós estamos envoltos de uma multidão. Como assim alguém te tocou? É como se fosse até uma piada, mas o Senhor falou, não, alguém me tocou porque saiu de mim virtude. Quero falar para você que quando você decide tomar essa decisão de voltar para Jesus, de vir até Jesus, se jogar diante dos pés do Senhor Jesus, algo acontece na tua vida. Muitas vezes você está aí sem esperança, você se encontra numa situação tão difícil, sabe? Pois você muitas vezes não quer tomar uma decisão, fala, eu não consigo mais, eu não consigo até ir, não existe desculpas. O Senhor está aí, basta você querer. Se você não consegue correr, então se arraste até os pés do Senhor Jesus. Que nessa noite você possa tomar essa decisão de ir e tocar em Cristo Jesus. E o nosso outro personagem, ele encontra lá em João 5. João 5 vem falar de um paralítico que está diante de um tanque, o tanque de Betesda. E durante 15 versículos, ele vem contar essa história. Existia um tanque, e esse nome era Betesda, que em hebraico significa lugar de derramamento ou casa da graça. E se nós observarmos na palavra de Deus, diz que existia um homem que há mais de 38 anos ele estava enfermo. E se você conhece a história, fala ali que no agitar das águas, as pessoas que fossem colocadas ali, elas eram curadas, elas eram transformadas. E esse paralítico estava ali, naquele lugar, há 38 anos. E eu falo para você que ele estava a pequenos passos de receber a sua cura. Porém, ele não conseguia, porque ele era paralítico. Eu fico imaginando, existia ali naquele lugar ali uma corrida, uma disputa, de quem chegar primeiro ganhava, levaria o seu prêmio, a cura. Aquele que fosse mais rápido, aquele que entrasse primeiro, receberia a sua cura. E analisando esse texto nessa tarde, algo me intrigou, porque naquele lugar existia mais pessoas enfermas. Se você olhar em João 5, verso 3, diz assim, nestes jazia grande multidão de enfermos,
cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Então existiam ali mais pessoas que tinham algo em comum com esse paralítico. Existia uma enfermidade e todas elas precisavam de algo, de cura. Como já mencionei, nós sabemos que naquela época as pessoas com enfermidade, elas eram abandonadas, elas eram retiradas do convívio social. Mas eu pergunto, cadê a família desse paralítico? Cadê os amigos desse paralítico? Eu posso entender que os outros enfermos que ali estavam tinham alguém para ajudar. Nós podemos entender também que esse paralítico se encontrava ali numa total situação de abandono. E algo interessante que quando Jesus faz a pergunta se ele quer ser curado, a resposta dele surge como um desabafo. Diz ali no verso 7, o enfermo respondeu a Jesus, quando Jesus chega perto dele e fala, queres ficar são? E ele vem e fala, Senhor, não tenho homem algum que quando as águas agitadas me coloque no tanque. Senhor, eu não tenho ninguém para me levar. Ou seja, ele estava num abandono. Ele não tinha ninguém. E ele ficou ali 38 anos esperando. E essa situação fez até ele esquecer o que ele queria. Ele estava ali 38 anos, irmãos, esperando o quê? A cura. O milagre, a restauração da vida dele. Quando Jesus chega e pergunta para ele, você queres ficar curado? Você quer ficar são? A resposta dele é, não tem ninguém para me colocar lá. Eu creio que se eu e você estivesse passando por uma dificuldade, alguém chegasse com uma solução, você não ia reclamar. Você logo já ia agarrar essa solução e falar assim, opa, eu quero, é algo de Deus para mim. Sabe, mas eu quero falar para você nessa noite. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem buscado e não tem recebido? Às vezes você tem orado e as coisas não estão acontecendo porque não estão sendo do jeito que você quer. E você tem murmurado, você tem reclamado e muitas vezes você está até abandonando a Cristo. Muitos estão achando que a sua cura, ela está no simples fato de entrar no tanque de Betesda. Mas a sua situação está impedindo de ter o discernimento de quem está do seu lado perguntando, queres ficar são? Às vezes você está com olhos em tantas outras coisas, em todas as outras situações, que você está esquecendo que existe um Deus que está do teu lado, falando para você nessa noite, você quer ficar são? Não importa se você está sozinho, não importa se você não tem ninguém para andar com você, não importa se você já sofreu no passado, se você foi traído ou se você foi traída. A pior coisa é você conversar com alguém e de repente você querer ajudar essa pessoa e essa pessoa começar a colocar desculpas para a sua situação. Ah, irmão, mas você não sabe o que aconteceu. Ah, mas você não sabe disso ou aquilo. Ah, eu estou nessa situação porque fulano, ciclano. Eu estou nessa situação porque ninguém me ajuda. Jesus estava do lado, a cura estava do lado. E esse paralítico, ele continuou murmurando. E a pergunta nessa noite para você é, quer ficar são? O Senhor curou. Aquele paralítico, ele encontrou a cura. Mas demorou 38 anos para isso acontecer. E você? Faz quanto tempo que você está andando com Deus? E olhando agora para uma situação, não uma paralisia física, mas porém uma paralisia espiritual. Quanto tempo faz que você entregou a tua vida para Deus e apenas entregou a sua vida para Deus e de repente você entrou num quadro de paralisia espiritual, você não produz, você não faz nada, você não anuncia a palavra de Deus, você está enfermo espiritualmente, você não produz, você não tem esperança, você está em um estado vegetativo, você está no caminho do milagre. E o Senhor nessa noite pergunta para você, você quer ser curado? Você quer ser transformado? A oportunidade está diante de você, a oportunidade estava diante desse paralítico. Qual é a sua resposta? O que você tem para falar para o Senhor? O que você tem para responder ao Senhor? E por último, eu quero falar sobre alguém. E eu quero falar para você nessa noite que existem pessoas que vivem no caminho do milagre, que andam com um Deus do milagre, conhecem Jesus que cura, que transforma,
e mesmo assim não permitem ser transformados. Não abrem seu coração, não deixa Jesus tocar. Eu quero falar para vocês, neste momento, de um dos discípulos de Jesus. E nós temos muitas coisas para aprender sobre ele. Quero falar de Judas Iscariotes. Ele foi um dos 12. Ele foi chamado ao ministério de Jesus. E você pode conferir isso lá em Lucas 6:12, onde ele fala das eleições dos 12. Jesus escolheu os 12. E ele não escolheu por acaso. A palavra diz que antes disso acontecer, Jesus subiu ao monte, orou a Deus para fazer essa escolha. E entre esses 12 estava ali Judas, que no final do verso 16 de Lucas 6 faz uma referência de quem ele era. Judas, o traidor. A gente pode dizer então que a fama dele não era bem vista há muito tempo. Mas o que quero me atentar nessa noite não é o fato da traição, mas sim a oportunidade da cura, da transformação que Judas perdeu. Certamente Judas, desde pequeno, ele tinha dentro de si uma ganância, a falta de caráter, o erro, o engano, o pecado, a manipulação. Com certeza ele era cheio de falhas e mesmo assim Jesus o escolheu. Ele andou com Jesus, ele viu as curas, ele viu milagres, prodígios. Ele teve a oportunidade de ser uma pessoa mais próxima de Jesus e aprendeu muito com ele. Não vem me falar que ele não teve oportunidade, porque ele teve sim. Ele andou com Jesus, ele viu quem Jesus era. Só que para isso ele precisava abrir o coração e deixar o Senhor tratar. Mas muitos devem falar, mas você não conhece a infância dele, você não sabe as dificuldades que ele teve, os seus traumas. Eu quero falar para você nessa noite, não existe trauma ou ferida na alma que Jesus não possa curar. Muitas vezes a gente quer usar dessas coisas para dar desculpa. Mas não existe mais. Ou você permite Deus te tratar, ou você permite Deus te curar, ou você vai morrer, meu irmão, com esse trauma, com essa ferida, com essa mágoa no teu coração, com essa falta de perdão. Então não existe nada que Jesus não possa fazer por intervenção na tua vida. Se nós olharmos Judas, ele teve a oportunidade de ser tratado, de ser curado e de ser restaurado. Eu fico imaginando assim o conflito que existia entre os outros 11, pois Judas já não era de boa fama, E eu creio ali que as pessoas sempre ficavam com um burburinho, e eu fico pensando Pedro ali, naquela ocasião, onde Jesus vira para ele e fala, chama, afasta de mim, Satanás. Eu fico pensando, Pedro de certo falou assim, poxa, tá me chamando aqui, olha o cara ali, Então eu creio que poderia ter, a Bíblia não fala, mas eu creio que poderia ter ali, existido algo em relação a isso. Mas Pedro, ele aguentava a afronta. Pedro, ele aguentava a correção. Eu já não sei se Judas, se com Judas o processo da traição, se Jesus chegasse para ele e corrigisse, o chamasse a atenção, eu não sei se o processo dessa traição não ia ser adiantado, mais um pouco. Mas eu quero falar para você que Jesus ele não foi omisso no seu cuidado com Judas, na correção e no tratamento com Judas. Jesus deu a oportunidade de Judas conhecê-lo. E Jesus o amou. Jesus o amou. Apesar de todas as suas limitações, apesar de todos os seus processos ruins que Judas acometia. E olhando para essa questão de correção, onde eu falei aqui que Pedro aguentava a afronta, aguentava a correção, quantas pessoas hoje somem após uma correção? Quantas pessoas hoje ficam feridas, magoadas, Antes era meu pastor, antes era meu líder, e após uma correção, nós somos as piores pessoas da face da terra. Mas continuando, na noite da traição, onde Judas levou ali aqueles soldados até onde Jesus estava.
Jesus veio diante dele, ele deu, chamou ali de amigo após aquele beijo, e Jesus chama ele de amigo. Isso mostra que o Senhor Jesus, mesmo sabendo de tudo, o Senhor deu a oportunidade para que ele fosse tratado, para que ele fosse curado. Tem um pastor que diz que Judas andou com a porta, porém não entrou por ela. Não adianta eu estar no caminho do milagre e não me envolver com Deus do milagre. Não adianta eu não deixar o Senhor transformar. Não adianta eu não permitir que o Senhor venha me curar. Não adianta eu ficar muitas vezes com reservas, com receios e muitas vezes querer colocar algumas desculpas para que eu não venha até Jesus. Os outros dois personagens, eles poderiam ter milhões de desculpas. Aquela mulher, como eu disse, ela poderia ter desculpa. Não, eu não vou até Jesus porque olha a minha situação, olha como eu estou. As pessoas vão olhar torto para mim. As pessoas, não, eu não vou, não quero. Eu não quero. Se ele quiser, ele vem até a mim. O paralítico, por mais que ele tivesse suas necessidades ali também, a sua deformidade ali, a sua paralisia, ele ficou ali 38 anos. E após 38 anos ele experimentou a graça, o poder de Deus e ele foi curado. Mas eu falo para você, meu irmão, como eu falei da paralisia espiritual, não espere todo esse tempo para você ser liberto, para você ser curado. Os dias hoje são difíceis. E como está a tua vida? A mulher do fluxo de sangue foi e tocou. O paralítico esperou por 38 anos e encontrou com Jesus. Judas teve a oportunidade e não a abraçou. E nessa noite eu pergunto para você, no caminho do milagre, quem é você nessa história? O que você tem precisado? Qual é a sua situação? Como que você se encontra neste momento? Como está a tua vida? Eu não estou aqui para acusar, eu não estou aqui para apontar, mas nessa noite o Senhor quer que nós fizemos uma reflexão da nossa vida, e eu quero falar para você, se você está precisando de um milagre, receba esse milagre. Se você está precisando de uma cura, receba essa cura. Se você está precisando voltar para o Senhor, se arrependa dos seus pecados. Fale para o Senhor, ore ao Senhor, fala, Senhor, eu estou aqui. Se você não consegue ir, peça ajuda, grite ao Senhor. Mas não fique no estado no qual você está. Existe um Deus de milagres, existe um Deus de cura e de restauração. Judas, ele morreu. Ele morreu. Por mais que teve toda essa história, por mais que isso foi necessário para que se cumprisse o propósito. Mas eu creio que ele teve a oportunidade, assim como eu, assim como você, nós temos todos os dias a oportunidade de nos entregarmos a Deus e deixar o Senhor nos tratar. Permita nessa noite ser tratado, permita nessa noite ser curado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio em nome de Jesus que nesse momento, se você tiver fé, se você colocar o seu coração diante de Deus, se você clamar, o Senhor pode mudar essa situação. Ah, Ronildo, mas eu orei e não aconteceu. Eu orei pela enfermidade, mas o Senhor levou. Hoje eu vi um post no Facebook, onde um ateu, ele foi reclamar da morte de dois cantores, da Fabiana Anastácio, e do irmão Lázaro. E onde ele falou assim, se eles falam tanto em um Deus que cura, por que não curou? Aí embaixo tinha uma outra postagem, fala assim, o Senhor não curou, mas o Senhor o salvou. E nesse momento eles estão lá na glória. O Senhor não curou, mas o Senhor o salvou. Não importa a situação que você está passando, continue louvando, continue adorando. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer por você e por nós. Às vezes nós estamos pedindo tanto, para que essa situação acabe, mas como eu falei no início, às vezes pode ser uma oportunidade para a igreja do Senhor despertar
e o avivamento chegar. Faça a tua parte, não fique escondido, não fique com medo. Sim, respeite tudo aquilo que é imposto para nós em questão de cuidado, se cuide mesmo, mas não deixe que o inimigo venha calar a voz do povo de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe e que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Que o Senhor esteja conosco, abençoando o seu lar e que Ele esteja com você em nome de Jesus. Passa a palavra. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Busque o Deus do milagre. Viva o Senhor do milagre. E aquilo que você não puder fazer, Deus vai fazer por você. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós desejamos, mas nós temos uma certeza, uma convicção em nós, que nós alcançamos aquilo que Deus realmente quer para nós. E a palavra de Deus é bem enfática nisso, que ela diz que a vontade dele para nós ela é boa, perfeita e agradável. Coloque a sua vida diante do Senhor agora. Eu quero orar por você, Paizinho, em nome de Jesus. Eu quero orar por todos aqueles que estão conectados conosco, aqueles que poderão participar desta transferência, Pai amado. Eu quero entregá-lo diante do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor esteja manifestando a tua glória, o teu poder, a tua graça, a tua unção. O Senhor esteja quebrando o jugo, ó Pai, despedaçando, ó Pai, as prisões, trazendo, ó Pai, em liberdade, Senhor amado, as vidas que vivem amarguradas e angustiadas, ó Pai. Não há, Senhor, um maior milagre do que te conhecer como Senhor e Salvador das nossas vidas, do que viver, ó Pai, este relacionamento de amizade contigo, com o teu Espírito Santo. Eu quero abençoar cada vida que está conosco, nos seus lares, nas suas casas, os de perto, os de longe. Que o Senhor esteja ministrando sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós, por enquanto, ainda temos os nossos cultos presenciais que acontecem no domingo de manhã, às 8 horas. Pelo fato do decreto dar um limite de horário, das 8 horas nós temos o nosso culto, que foi para a noite, para amanhã, né? E de após a Escola Bíblica Dominical. E nas quintas-feiras, às 18 horas, nós temos o nosso culto presencial e também o culto online. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que a graça e a unção de Deus esteja sobre a tua vida. Nós vamos encerrando este culto e eu quero deixar uma melodia para você estar colocando a sua vida diante do Senhor e crendo que aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Creia, confia nele. Ele é o Senhor de todas as coisas, tem o domínio de todas as coisas, e Ele pode, e Ele faz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim.
com confiança.